Fala! Fala galera, beleza? Bom dia! Sejam bem-vindos. A live de hoje é sobre como sair da fudência da comparação, né? Então, entra aí, traz o seu café, pega um papel e uma caneta e chama a galera pra sair dessa fudência de uma vez por todas, beleza? Eu vou mandar aqui essa live pra alguém. E vocês também mandem, convida as amigas, convida todo mundo e vai me falando aí se a imagem tá boa, se o som tá bom, como é que tá bom? Bom dia! Me fala aí, Sol, se o som tá bom ou tá distante porque tá apoiado. E aí? Me fala aí se o som tá bom. Deixa eu segurar aqui, eu acho que é melhor. E aí, gente? Bom dia! Tudo bom? Beleza. Deixa eu só encaminhar essa live para mais alguém. E vão encaminhando aí também, gente, para quem vocês sabem que precisa desse tema, tá? Que é tão importante na nossa vida. Depois de ontem, eu acho que ficou muito claro o quanto a gente se compara, o quanto a gente olha pra fora. E ontem foi um desespero, né? Porque não tinha ninguém pra gente olhar, então a gente ficou desesperado. E eu quero contar um pouco sobre a minha experiência ontem, o que passou na minha cabeça e passar exercícios pra vocês, porque sinceramente eu acredito muito no poder da ação, né? E o poder da ação prática, ação rápida, que você vai pegar e já vai aplicar na sua vida. Não é aquela coisa, ai, tá, então eu sei disso. Não, você tem que aplicar. Aprendeu, aplica, beleza? Então deixa eu colocar esse negócio aqui. Oi, Carol. Bom dia, bora lá. Então, a live de hoje é sobre como sair da fudência da comparação, né? E o que acontece? Sejam bem-vindos, meus lindos. Manda essa live pra mais gente, pra gente poder falar sobre isso, que é muito importante, tá? O que acontece? Por que a gente se compara tanto na nossa vida, né? Porque isso é natural pra gente. Desde criança, a gente aprende por repetição. Então, pra gente aprender, né? Pra gente aprender as novas coisas, a gente olha pra fora e vê a sua mãe. Como que a minha mãe tá fazendo isso? Como que o meu pai tá fazendo isso? Como que os amiguinhos do colégio estão fazendo? Então, a comparação, se comparar, é algo muito normal e natural pra gente. Então, por isso é que é tão difícil a gente não olhar pra fora. É tão difícil a gente focar na gente, né? Então, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui nessa live é esse. Porque, ai, Hannah, mas eu vivo me comparando. Relaxa, você não está sozinho, você mora aqui no planeta Terra, né, um ser humano, então tá tudo bem, beleza? O que a gente tem que tomar cuidado é pra comparação não ser uma coisa exagerada na nossa vida. E aí a gente ficar que nem ficamos ontem, né? Ai, meu Deus, e agora? Não tem Instagram, não sei o que, não tem vida dos outros pra olhar, né? E agora, o que eu faço? Então, o problema da comparação é quando ela deixa de ser algo natural, que é mesmo, né? É natural. Oi, Risete, oi, Simone, bom dia. E passa a ser um problema, tá? Então, vou apoiar aqui. Tô tentando achar uma posição boa pra fazer essa live, porque vou fazer ela em pé, vou tomar um café. Enquanto isso, vocês tomam um café aí também. Vocês estão tomando café? Falem aí. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer nessa live é esse. A comparação é super natural, porque a gente aprende assim, a olhar pra fora e olhar pro lado e ver como as pessoas estão fazendo, tá? O segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte. Por que isso começa a ser um problema, né? E não uma coisa natural? Porque o que acontece? A gente, todos nós nascemos sabendo o que a gente quer e o que a gente é, né? A nossa essência, o nosso propósito, aquele papo do propósito. Só que ao longo da vida, quando a gente vai crescendo, a gente vai, por exemplo, principalmente do 0 aos 7 anos, que é quando nossa personalidade vai sendo criada, formada. O que vai acontecendo nesse momento? A gente vai... Ih, olha quem tá aí. Camila, Narciso, oi. O que vai acontecendo nesse momento? A gente vai adquirindo informações novas, né? Que não só as nossas, internas. Então a gente vai adquirindo crenças dos outros. A gente vai adquirindo os medos. A gente vai adquirindo padrões e situações que não são nossas, são dos outros, né? As pessoas que nos cercam. Então, o que acontece? No meio do caminho, a gente vai se perdendo um pouco de quem a gente é.
E aí, o que acontece? Se eu olho pro lado e vejo que a minha mãe fala, por exemplo, que mulher tem que ser independente, não pode depender de nenhum homem, se eu não tinha essa informação dentro de mim, essa informação vai ser que vai passar a ser a real pra mim, né? Então, esse é o grande problema da comparação, que a gente vai se perdendo da gente e vai buscando fora respostas que a gente já tinha dentro, entende? Então, e assim, de novo, isso é super natural, é a busca de todo ser humano. Todo ser humano está nessa vida para justamente se reencontrar com nós mesmos, né? Com quem a gente é lá dentro, com quem a gente já nasceu para ser, entende? Então, assim, relaxa, tá tudo certo. O negócio é a gente olhar para esse problema e resolver, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu anotar que eu fiz um roteiro, né? Porque eu falo demais, então eu me perco. Peraí. E aí o que acontece? Deixa eu pegar aqui. O que acontece também uma coisa, né? Nos livros de autoconhecimento, eles abordam muito sobre isso. Aqui onde a gente mora, né, que é no Ocidente, eles não dão muito valor a essas coisas, né? Autoconhecimento, intuição, essência, propósito, essas coisas todas que lá no Oriente isso já é muito disseminado. E aí, o que isso faz com a gente? Que a gente fique pessoas superficiais, né? Agora que a gente está mais ligado nessas questões, graças a Deus, né, a gente vê que muita gente já está falando sobre isso, sobre o autoconhecimento, sobre o despertar, né, sobre a gente olhar para quem a gente realmente é e não ficar olhando só fora. Mas eu pelo menos, né, na minha criação não foi assim. A minha mãe, por exemplo, minha mãe não fazia terapia, não falava dessas coisas de autoconhecimento, a minha avó muito menos, então assim, isso é uma coisa mais nova aqui pra gente, né? Então, o que acontece? Desde pequeno, a gente tem alguns padrões e buscas que não são o que vai realmente preencher a gente por dentro, entende? Então é por isso que a gente passa uma vida inteira olhando pra fora. Olhando pra fora. Ah, o que a fulaninha tá fazendo? Ah, a fulaninha tá sendo famosa, tá sendo atriz, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Então, pô, será que é um bom caminho pra mim também? Ah, vou lá fazer também. Ah, o que o fulaninho tá fazendo? Ah, o fulaninho tá tendo um carro, um carrão, tá morando não sei onde. Então, a gente começa a crescer, né, e a buscar padrões e situações que não são o que a gente realmente quer, mas sim o que o outro tá fazendo. Então é por isso que é tão foda, né, essa coisa da comparação, porque desde criança a gente aprendeu que a gente tem que olhar pra fora. A gente não aprendeu que a gente tem que olhar pra dentro. E isso é um grande problema. Entende? Falem aí, galera, tá fazendo sentido pra vocês? Manda essa live pra outras pessoas. Fazem perguntas também, tá bom? Eu tô abordando aqui alguns temas sobre esse assunto que é enorme, mas alguns temas que eu sinto que é mais importante, tá bom? E aí, o que acontece? Desde pequenininho, a gente é impulsionado a olhar pra fora, porque a gente não aprendeu a olhar pra dentro. Então, a gente, quando quer saber alguma coisa da vida, né, e tal, a gente procura fora. A gente não é ensinado, não, minha filha, você tem que olhar pra dentro, meditar, fazer, né, terapia. Não, não é isso. Então, a gente passa uma vida inteira olhando pra fora. E aí, quando a gente vem pra rede social, né, que todo mundo agora está na rede social, porque é um movimento natural, né, da gente expandir os nossos trabalhos, as nossas marcas pessoais, até mesmo de comunicação. A gente precisa estar na rede social para se comunicar e socializar com as outras pessoas. O que a gente faz? A gente entra aqui e começa a fazer o quê? O mesmo movimento de fora. Olhar pra fora. Porra, o que o fulaninho tá fazendo que deu certo? Caraca, deixa eu ver aqui o perfil do fulano. E ao invés da gente se inspirar e se inspirar e ficar bem, falar assim, nossa, que legal, né? Essa pessoa tá fazendo isso, poxa, é um caminho pra mim também. Como será que eu posso aplicar isso na minha vida? Não, a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente pega e começa a se comparar, e começa a se colocar pra baixo, e começa a achar que a gente é um merda, começa a achar que o que a gente faz não tá bom. Tipo, ai, olha só, aquele cara lá tá fazendo aquilo tudo, ele já escreveu tantos livros, eu só escrevi um, mal escrevi um. Ai, olha lá aquela mulher lá, ela tá fazendo várias coisas incríveis, tá milionária, e eu não tenho nem 10 mil seguidores. Então a gente começa a fazer esse mesmo movimento que a gente fazia fora da internet, dentro da internet. O que é horrível. Por quê? A comparação, ela estagna, ela frustra, ela paralisa a gente.
Diferente de quando a gente se compara, mas num olhar amoroso, num olhar de inspiração. Poxa, deixa eu ver o que a Sol tá fazendo. Ah, ela fez isso e isso. Nossa, eu admiro tanto a Sol. Então, será que pra mim não funciona também fazer dessa forma? Então, assim, primeiro ponto dessa live importantíssimo, que eu quero que vocês saibam, vocês precisam trocar a comparação, esse sentimento, né, de comparação pela inspiração. Ah, Hannah, mas como é que eu vou fazer isso? Eu já tentei fazer isso, mas eu só sinto raiva, frustração e tal e tal. Então, eu quero te dizer o seguinte, é super normal isso. Porque o que acontece? Quando a gente não tá de acordo com a nossa essência, quando a gente não tá ainda se conhecendo, fazendo coisas internas, é natural que a gente olhe pra alguém fazendo algo que a gente gostaria de estar fazendo e sinta inveja, e sinta raiva, e sinta, porra, aquela pessoa tá fazendo o que eu queria fazer. Mas, enquanto você não ressignificar isso, você vai ficar com esse problema. E o problema maior você não consegue andar. Quando você está se comparando, quando você está sentindo inveja, raiva porque aquela pessoa está andando e você não, isso te frustra, isso não te ajuda. Então, como que você pode fazer para diminuir isso, né? Uma coisa que eu sempre faço, e vocês podem começar a fazer desde hoje já, é o seguinte: olha aí no seu Instagram, ou nas pessoas que você sai, né, nos seus amigos, na sua rede de apoio. Veja se tem pessoas, principalmente aqui no Instagram, que isso acontece muito. E a grande maioria das pessoas que estão aqui, né, ou que vão assistir essa live depois, estão no Instagram fazendo algum trabalho, ou enfim. Dá uma olhada na sua lista de pessoas que você segue, tá? E veja se tem algumas pessoas que você pode silenciar, ou que você pode até mesmo deletar. Por quê? Gente, a gente tá aqui pra aprender, pra evoluir. Agora, se tem uma coisa que tá me incomodando, eu vou ficar olhando todos os dias? Todos os dias eu vou ficar olhando os stories daquela pessoa que me dá essa sensação de comparação, de frustração. Não, sabe? Você precisa olhar pro problema e resolver. Então, silencia essa pessoa, bloqueia essa pessoa, deleta, sabe? A gente tem essa mania de querer agradar todo mundo, com medo do que o outro vai dizer. Mas a verdade você tem que olhar pra sua vida e o que tá funcionando pra você. Se você tá olhando pra vida daquela pessoa e não tá funcionando, que tal você fazer de outra forma, né? Então eu acho que o primeiro ponto é esse, tá? Você dá uma silenciada aí pra você ver se esse sentimento de comparação, ele vai melhorar, entende? Porque quando você para de olhar uma coisa que tá te machucando, que tá te incomodando, a tendência é você melhorar, certo? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é esse. Silencie as pessoas que estão te gerando uma ansiedade. Pare de falar com aquela amiga que todo dia você sabe que ela vai te alfinetar com alguma coisa, te perguntar alguma coisa que vai te gerar uma frustração, sabe? Dá uma silenciada para você conseguir resolver o problema, entende? Primeiro ponto é esse, bora lá. O segundo ponto, que é o seguinte: a gente não sai da fudência da comparação quando a gente não olha pra nossa história. Aí vão falar assim, a Hannah de novo com esse papo de história. Gente, a nossa história é a coisa mais importante da nossa vida, sabe? Se você não olha pra sua caminhada, se você não olha pra sua jornada, se você não olha pra tudo que você já fez até agora, né? Todas as coisas que você já conquistou, todos os cursos que você já fez, todos os momentos importantes da sua vida, não tem como você não se comparar. Entendeu? Porque você só tá olhando pra fora. Olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano tá ganhando dinheiro, fulano tá fazendo não sei o que lá. Então, assim, será que você tá olhando pro que você já fez? Então, o segundo ponto que eu quero trazer nessa live é justamente esse. Olhe para a sua história. Como? Anota aí depois pra você fazer. Você vai anotar 5 momentos importantes da sua vida, tá? Você vai anotar 5 momentos importantes da sua vida. Momentos que você se sentiu feliz, momentos que você se sentiu empoderada, momentos que você sentiu que você estava realizando algo, tá? 5 momentos. Vou dar um exemplo da minha vida pra vocês. Quando eu passei no concurso, né? Nesse último concurso que é o da Ancine. Pô, foi um grande momento pra mim, né? Então, assim, anota lá. Passei no concurso. Quando eu escrevi o meu livro. Pô, foi um ótimo momento pra mim. Foi uma realização, assim, foi a realização de um sonho, a concretização de um sonho. Então, você pensa aí na sua vida momentos marcantes pra você, momentos importantes, tá? Por quê?
Porque quando eu começo a olhar pra mim, quando eu olho pra dentro, quando eu viro, né, o óculosinho pra mim, as coisas começam a mudar. E é isso que eu quero que vocês façam. Porque, eu me comparo muito, nananana, mas você tá fazendo alguma coisa pra você olhar pra você? Porque assim, a gente tem mania de achar que a história do outro é melhor. A gente tem mania de achar que o outro tá muito melhor do que a gente, que o outro tá muito mais feliz do que a gente, que o outro tá muito mais realizado. Mas, gente, as pessoas aqui na rede social, elas tendem a mostrar só as coisas boas. Dificilmente as pessoas vão falar, eu tô aqui fudido, gente, tô morrendo. Não vão falar. Então, assim, você não precisa, você ficando olhando só para as coisas boas dos outros, você esquece de olhar para as suas coisas boas, que é o mais importante da sua vida, entende? Então, o segundo exercício que eu quero que vocês façam, o primeiro é detox, deleta geral que tá te causando essa ansiedade, essa frustração, essa comparação. Tá? O segundo é, olhe para a sua história, olhe para os momentos decisivos e importantes da sua história em que você se sentiu bem, sabe? Então, olha só, por que você vai fazer isso? Porque você vai identificar nesses momentos 5 coisas que você sentiu. Por exemplo, quando eu passei no concurso, eu me senti como? Eu me senti uma pessoa determinada, que eu fui lá e fiz, né? Eu me senti uma pessoa disciplinada, porque eu sentava para estudar todos os dias e tal e tal. Então, assim, você vai identificar nessa sua vida aí 5 grandes marcos e 5 grandes sentimentos e habilidades, enfim, características que você usou nesse momento. Por quê? Porque, como eu já falei, a comparação é muito externo. A gente olha pra fora e se compara. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente se conecta com a gente, né? Todo mundo que tá nessa live, que passou por essa live, que vai assistir essa live depois, tem coisas incríveis dentro, né? Sentimentos, sensações, atitudes, habilidades, pontos fortes, todos nós temos. Todos nós temos. Aí você vai falar assim, mas eu não tenho. Tem, por isso que esse exercício é importante. Pra você olhar pra dentro. Para de olhar pra fora. Sabe, ontem a rede social caiu. Todos nós ficamos sem acesso a nada. Entende? E o que isso mostra? O quanto a gente tá refém de olhar pra fora. Né? A gente fica desconfortável de olhar pra dentro. Ontem foi um dia especial pra gente fazer isso, pra gente rever as coisas, pra gente pensar, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que desse jeito, né? Será que é inteligente usar só o Instagram, por exemplo, para divulgar o seu trabalho? Será que você não tem que fazer outras formas? Entende? Então, assim, ontem foi um dia muito importante para a gente pensar na vida. E principalmente pensar, oi Débora, bom dia. Principalmente pensar nessa questão da gente estar o tempo todo olhando para fora e não olhar para dentro. Porque já viu aquela frase que é super, né, batida e tal, mas é verdade. As respostas que você procura estão dentro de você. E por mais óbvio que pareça isso, a gente não faz. Porque a gente está o tempo todo na rede social olhando pra fora. A gente está o tempo todo, eu vou fazer um post. Outro dia aconteceu isso comigo. Eu vou fazer um post. Mas como é que será que a fulana fez esse post parecido? Né? Então a gente está o tempo todo querendo modelar, querendo respostas fora. E assim, é legal modelar, é legal se inspirar, mas e o que tanto você tem dentro de você? Né? Assim, é como se você não tivesse nada e aí você precisasse o tempo todo estar olhando pra fora. Mas eu sei que você tem e você sabe também, né? Então por isso esse exercício para retomada do seu poder pessoal, para você olhar para sua história e falar assim, cara, eu tenho coisas boas também. Não é só essa pessoa que eu tô endeusando muitas vezes, né? Porque ainda tem isso. O problema da comparação também é que a gente acaba idealizando as pessoas. E a gente acaba endeusando as pessoas e nos colocando numa posição inferior. Esse é o maior problema da comparação. Então, anotem aí. Vejam essas pessoas que vocês estão endeusando, porque às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente gosta tanto daquela pessoa, às vezes a gente idolatra tanto ela, as coisas incríveis que ela tá fazendo, que a gente acaba perdendo até um pouco do senso da realidade. Então, assim, como que eu posso recuperar o meu poder pessoal para olhar para minha história e ver que eu também tenho coisas boas, não só essas pessoas que eu idolatro?
né? Esse exercício é muito poderoso. Então, anotem aí 5 momentos da sua vida que você se sentiu poderosa e o que que você fez, o que que você estava fazendo. Você estava sendo determinada? Você estava sendo confiante? Oi, Tati, bom dia. Você estava sendo estudiosa? Você estava sendo inteligente? Não sei. Escrevam aí 5 coisas que vocês realizaram, que foram importantes para vocês e o que que vocês sentiram, tá? Porque quando eu faço isso, eu não tô olhando pra fora, percebe? Eu tô olhando pra mim, eu tô olhando pra minha jornada. Que é isso que realmente importa. E é isso que tá faltando na gente. Por isso que a gente tá o tempo todo se comparando. Por isso que grande parte das pessoas fala: ah, mas eu me comparo muito, eu me comparo muito. Por causa disso. Porque você não tá olhando pra você, você tá olhando pra fora. Beleza? Então, as respostas só dentro estão. Então, para isso, você precisa olhar, tá? O que mais que você pode fazer que eu quero trazer aqui? Esse exercício é muito legal também, tá? Porque ele é assim. A gente já falou aqui um pouquinho, né, da diferença entre você se comparar com alguém e você ficar frustrada e paralisada, que é o que geralmente acontece, porque você não está olhando para a história inteira, entende, da pessoa. Por exemplo, eu vou olhar aqui o Instagram da Sol, né, que tá aqui. E aí eu vejo que a Sol tem 11 mil seguidores, 10 mil seguidores. E aí eu começo a me comparar com ela e começo a me sentir mal, porque eu só tenho 1000 e poucos seguidores. E aí eu fico, meu Deus, ai, a Sol tem muitos seguidores, a Sol tem muitos clientes, a Sol, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí eu não tô olhando para a jornada da Sol. Eu não sei o que a Sol passou. Eu não sei quanto de tempo e dinheiro a Sol já investiu no negócio dela. Eu não sei qual é a história da Sol. Eu só tô olhando uma coisa externa, entende? E aí, olhando essa coisa externa sem saber de nada, eu começo a me sentir uma merda. Eu começo a me sentir inferior. Eu começo a me sentir mal. Eu começo a me frustrar. E eu começo a me paralisar. Eu falo, ah, eu não vou falar sobre isso. Já tem um monte de gente falando. Ah, eu não vou escrever sobre isso, sabe por quê? Porque, pô, a Sol já tem 10 mil seguidores, ela já fala sobre isso. Pô, eu não vou escrever um livro, porque já tem um monte de livro de autoajuda. Quem sou eu na fila do pão pra fazer isso? Então você percebe o problema da comparação? O problema da comparação é esse. Que você não tá olhando pro negócio real. Você tá olhando pra uma idealização que você cria, né? Eu dou sempre esse exemplo da Natália Arcuri. Quando eu comecei a estudar finanças com a Natália Arcuri, eu idealizava ela, eu endeusava ela, né? Eu falava, não, eu quero ser igual a Natália Arcuri, a Natália Arcuri é o máximo, e tal, e tal, e tal. A mulher tem não sei quantos milhões de seguidores, ela tem uma empresa grande, ela já escreveu 2 livros, sei lá, 3 livros, ela faz vídeo há não sei quanto tempo, todos os dias. Será que eu tô disposta? Isso você tem que se perguntar. Você se compara com fulaninho, mas você tá disposto a pagar o preço? Você sabe se você tá? Porque na grande maioria das vezes a gente não tá. Sabe por quê? Porque a gente nem sabe o que aquela pessoa passou. E mesmo que ela fale, nunca vai ser a mesma coisa. Porque cada vida é uma vida, cada jornada é uma jornada. Entende? Então assim, antes de você ficar falando, eu me comparo demais, eu tô na merda por isso, pare e pense. Você sabe se você quer a vida daquela pessoa? Exatamente, você quer pagar o preço? Eu adoro dar esse exemplo dos formágios, né? Que são os meus mentores. Eles fazem aula toda semana, eles fazem 2 lives, eles fazem não sei o que. Nananana. Você olha pra eles e fala, eu queria tanto ser os formágios. Será que você queria fazer live toda semana? Será que você queria dar aula toda semana? Será? Não sei. Então você tem que se perguntar, entende? Mesma coisa quando você olha pra mim, por exemplo, você pode querer se comparar. A Hannah escreveu um livro, não sei o que, não sei o que. Você sabe como foi escrever o livro? Você sabe quantas horas eu gastei por dia? Você sabe o estresse que foi? Então, assim, a gente precisa parar de olhar pra fora e olhar pra dentro, beleza? Então, tá combinado? Vocês vão fazer isso? Parem de olhar pra fora e olhem pra dentro. Parem de olhar pra fora, se perguntem, qual a vida que eu quero ter? Quando eu olho pra fulana, um exemplo, agora o terceiro exercício é esse, galera, anotem aí. Bom dia, Mai, anotem aí. Esse exercício é muito poderoso, eu tirei ele do livro O Caminho do Artista e ele se chama O Mapa da Inveja, tá? Porque agora, olha só, vocês já silenciaram o Instagram de quem faz
ansiedade em vocês, causa ansiedade, causa comparação, né? Vocês já pararam de falar com aquelas amigas também? Não é parar de falar, gente, pronto, não vou mais falar com ninguém. Não, é diminuir, né? É diminuir, é evitar. Aquela pessoa tá me causando um problema, eu vou ficar em cima dela, entende? Não. A gente já fez isso, já silenciou, já fez aquele detox, beleza? O segundo foi, a gente vai olhar para nossa história e ver o que a gente passou já e quais habilidades e pontos fortes a gente usou. Porque aí eu tô olhando para mim, entende? Não para fora, beleza? E a terceira coisa agora que a gente vai fazer é o mapa da inveja, que é o seguinte, a gente vai pegar e vai anotar pelo menos 5 pessoas que a gente tem inveja. E não me venha com essa balela aí, eu não tenho inveja. Tem inveja sim, todo mundo tem inveja, ó. Eu tenho inveja da Sol, que vende pra caralho. Eu tenho inveja da Mai, que fala muito bem, a voz dela é maravilhosa, de jornalista, radialista, sei lá o quê. Ó, tenho inveja da Deb, que é uma super profissional, maravilhosa, ajuda a Cami pra cacete, tá criando agora o método dela. Todo mundo tem inveja de todo mundo, em algum aspecto. Então para com essa falsa palhaçada não, todo mundo tem inveja. Então anota aí as 5 pessoas que você mais tem inveja, tá? Mas assim, não é aquela inveja de, quero matar essa pessoa não, tá? Aquela inveja assim, poxa, essa pessoa tem algo que eu quero. Essa pessoa tem algo que eu quero, entende? Essa pessoa tem algo que eu quero. Então, ao invés de falar inveja, que a inveja pode causar algo ruim em você, pense, qual pessoa tem algo que eu quero, tá? Então anota aí, 5 delas. Vamos dar um exemplo aqui, a Sol, tá? Escrevi lá no meu caderno a Sol. Por que você tem inveja da Sol? O que ela tem que você não tem? Aí você vai escrever, a Sol é uma ótima vendedora. Então você vai escrever a pessoa e o motivo pelo qual você quer ter algo que ela tem, ou o motivo pelo qual você tem inveja por ela, tá? E aí, o que você vai fazer? Isso, já falei um pouquinho disso, Mai, da gente fazer essa troca. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever uma coisa, uma ação prática, como eu falei no início da live. Eu não gosto de mimimi não, eu gosto de ação, beleza? Tá olhando aqui? Vai e faz. Porque pra gente sair do lugar que a gente quer, pra gente alcançar as coisas que a gente quer, pra ter a vida que a gente quer, a gente precisa fazer as coisas. Não basta só a gente saber, a gente tem que agir. Então, você vai escrever do lado, a Sol vende muito bem. O que eu, Hannah, posso fazer pra vender bem também, como a Sol, né? Então, vou dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo que eu sempre dou. Paula Abreu. A Paula Abreu, pra quem não sabe, ela é uma coach super famosa e escritora famosa. Já foi minha coach, eu amo ela, sempre falo dela. Então eu vou botar lá, Paula Abreu. Por que eu tenho inveja da Paula Abreu? Porque ela é uma coach e escritora muito famosa, best-seller, ela já tá uhul. E aí o que eu posso fazer, eu, Hannah, posso fazer na minha vida já agora pra ser como ela? Aí, o que eu poderia fazer? Poderia escrever um livro, poderia escrever um outro livro, um segundo livro, quem sabe? Poderia arrumar uma forma de divulgar mais o meu livro, entende? Então, assim, de nada adianta você ficar nessa fudência dessa comparação. Você precisa ressignificar isso. E como que você faz isso? Olhando para sua história, olhando para as coisas que você já tem dentro de você e percebendo o que você pode fazer com esse sentimento de comparação hoje, com o que você já tem hoje, né? Então, assim, eu acredito que quando a gente faz isso, primeiro a gente se conecta com o que a gente já tem, né? Que é a nossa habilidade, a nossa força, o nosso poder. E segundo, que a gente para de olhar pra fora, a gente até olha pra fora, mas a gente fala, beleza, essa pessoa tá fazendo o quê? Que eu quero. Tá vendendo? Então, de repente, colar mais nela, assistir lives dela pra ver como que ela tá fazendo e, de repente, fazer também. Entende? Então, assim, gente, a comparação, ela nunca vai te abandonar. Nunca vai abandonar a gente, porque como eu falei, o ser humano aprende por comparação. A gente aprende por repetição, né? Então isso é natural pra gente. Da mesma forma que é natural pra gente não olhar pra dentro. A gente não aprende isso, né? Talvez
os nossos filhos, né, daqui a algum tempo, vão ter essa habilidade melhor, porque a gente está melhorando, a gente está evoluindo como ser humano, a gente está passando a olhar para dentro, né, para se questionar, a gente está começando a se questionar, será que é isso mesmo? Qual é o meu propósito? Será que é só ganhar dinheiro? Será que não tem algo a mais? Então, agora a gente está começando a fazer isso, mas a gente não passou por isso, então por isso que é tão difícil a gente olhar para dentro, é tão difícil a gente se perguntar coisas que a gente não tem essa facilidade, entende? Então, assim, não se culpem também, que eu percebo que muitas das minhas mentoradas e das minhas clientes, né, no individual, o que acontece? Às vezes, a gente não consegue sair do nosso lugar e mudar e fazer mudanças na nossa vida, porque a gente tem muita autocrítica e exigência com a gente. Oi, Alberto, tudo bem? Bom dia. Deixa eu botar aqui. A gente tem muita autocrítica com a gente, sabe? A gente fica o tempo todo com aquele chicote aqui assim, ó. Pá, 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 pá. E sabe o que acontece? A autocrítica em exagero não adianta, não resolve. Porque a gente vai ficar o tempo todo se criticando. Oi, Tati. A gente fica o tempo todo se criticando, olhando pra fora, se comparando e não olha pra nossa jornada, não olha pro que a gente já fez, não agradece, né, pela nossa história, não agradece pelas coisas que a gente já passou. Então, assim, gratidão, gente, parece papinho de abraçar a árvore, balela, mas não é. A gratidão é justamente você olhar pra sua história e ver o que de bom tem nela, né? E aplicar, né? Não adianta você só saber, como eu falei, não adianta só saber, você tem que fazer. Então, recapitulando, primeiro passo, pare de seguir pessoas que te causam frustração. Você não é obrigada. Silencia os stories. Sabia que dá pra silenciar os stories? Entra na bolinha, clica assim, ó, fica pressionando e vai aparecer silenciar stories. Silencia. Você não é obrigada, gente. A gente tem essa mania também. Não posso deletar essa pessoa, não posso bloquear, porque senão ela vai... Ah, fofo, valeu, Albi, tamo juntos. Tipo, ela vai ficar chateada comigo. Gente, para de olhar pra fora, olha pra dentro, entende? Então, primeiro ponto, silencia as pessoas que estão te gerando essa frustração, essa paralisação mesmo, sabe? Porque assim, é lógico que a gente tem que, e aí, trocar a inspiração, a comparação por inspiração, que é justamente a gente olhar a pessoa com esses olhos de o que essa pessoa pode me dar? O que eu posso aprender com ela? Mas às vezes não vai rolar. Às vezes você só tá realmente se frustrando ali. Então não tem por que você ficar batendo nessa tecla, entende? Então assim, você tem que estar atento pra ver se é uma frustração que aquela pessoa tá te gerando ou ela pode ser ressignificada por inspiração. Entendeu? Segundo ponto, e muito importante, olhe pra sua história. Olhe para os marcos importantes da sua história e veja o que você foi naquele momento. Você foi determinada? Você foi confiante? Você foi uma boa comunicadora? Você foi uma boa coach? Você foi uma boa escritora? Você foi uma boa numeróloga? Você foi um bom design? O que você foi? Qual habilidade sua? Qual ponto forte seu? Porque você tem pontos fortes. Você tem tantos pontos fortes quanto essa pessoa que você se compara, quanto essa pessoa que você inspira e endeusa muitas vezes. Então esse exercício 2 é para você olhar para você e para você ver que você também tem coisas boas. Então você não precisa ficar o tempo todo olhando para fora. Ah, peraí, vou fazer alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui como o fulano tá fazendo. Ah, eu quero fazer um post, vou olhar aqui. Não, você tem sua bagagem, você tem a sua história. Exatamente. Isso aí, Tati. Exatamente. A gente, fazendo isso, a gente consegue se conectar com o que realmente está dentro da gente, né? E o terceiro ponto que eu acho muito importante também, que é para você já entrar em ação, é esse mapa da inveja. Que é olhar para a pessoa que tem algo que você quer, né? Algo que te inspira ou algo que te dá inveja, enfim, como você quiser nomear. Mas, um exemplo... Ah, a Tati é numeróloga. Poxa, eu adoro numerologia, tenho muita inveja da Tati, eu queria ser numeróloga também. Por que eu tenho inveja da Tati? Porque ela é numeróloga. Por quê? Porque ela tem um curso que eu não tenho e eu gostaria de ter, um exemplo. E o que você, Hanna, pode fazer hoje para sair dessa fudência e agir? Ah, de repente eu posso ler um livro sobre numerologia, se eu não puder fazer o curso, posso assistir vídeos no YouTube, posso fazer uma sessão com a Tati. Entende? Você precisa sair da idealização e ir para a ação.
Outro exemplo, o Alberto, ele é um design maravilhoso. Porra, eu tenho muita inveja do Alberto, porque ele faz cada post maravilhoso, ele faz várias identidades visuais, ele faz várias coisas maravilhosas. Por que eu tenho inveja? Por causa disso tudo que eu falei. O que eu posso fazer hoje? Porra, será que eu posso estudar um pouco de design? Será que eu posso pedir ajuda dele, de repente? Será que eu posso eu mesma ver cursos de design para eu aprimorar a minha técnica? Então, assim, gente, o outro, ele só mostra pra gente aonde a gente tem que olhar, tá? Então, essa coisa de, ai, não, eu não tô fazendo nada porque eu fico me comparando e olhando pros outros, tá errado, porque o outro é só um espelho seu. Então, se aquela pessoa tá te gerando uma inveja, se ela tá te gerando uma frustração, alguma coisa, olhe para isso. Olhe para isso, que você vai ver que ali tem ouro para você cuidar, né? Tem ouro para você transformar em algo seu, entende? O outro, ele só mostra o que tá dentro de você. Então, assim, falem aí, vocês que estão aqui na live. Vocês passam muito por isso? Vamos conversar um pouco. Vocês passam muito por essa coisa da comparação? Se vocês não passam mais ou ainda passam, qual que é o maior desafio para vocês? E se vocês não passam mais, dá uma dica aqui pra galera que ainda passa, né? Porque a gente sempre vai passar por isso, esse é o ponto, né? É que nem o medo, que nem a crença, é que nem todos esses desafios que a gente tem na nossa vida, a gente sempre vai estar passando por ele. Mas o legal é a gente saber sair dele, né? Então eu sempre gosto de frisar isso, tanto que o meu livro, eu pensei nele dessa forma quando eu escrevi. Eu queria que ele fosse um guia mesmo, pra pessoa ler e ela falar assim, cara, beleza, eu vou passar por isso de novo, mas quando eu passar, eu já sei sair. Entende? Então, assim, eu acho que a vida é muito isso. A gente vai aprendendo e vai... Quando tem aquele desafio novamente, a gente sabe sair dele de uma forma mais leve. Falem aí, pessoal, que essa live tem um delay, né? Aí a gente fica falando sozinho um tempão. Tati, também te amo. Ai, Tati, a gente tem que marcar a nossa live, hein? Pra você falar da numerologia. Eu vou até marcar com você. Então, galera, é isso. Vocês estão mudos aí, né? Não sei se vocês estão me ouvindo, porque essa live fica com delay. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não vi. Peraí. Bom, então é isso. Eu acho que eu já vou finalizando aqui a live. Quero agradecer a presença de todos, tá? Esse assunto é muito importante, principalmente, né, na era digital, que a gente tá o tempo todo olhando pra fora. E ontem, eu até falei isso no meio da live, pra quem chegou depois, como ontem foi importante pra gente se questionar e ver se será que o caminho que a gente tá fazendo é legal, né? Então, assim, será que a gente não precisa olhar mais pra dentro ainda do que a gente já tá fazendo? Será que essa é tão importante a gente ficar postando e fazendo stories o tempo todo, não sei o que, sabe? Então, assim, eu acho que ontem foi uma grande amostra disso tudo que eu falei. E eu espero do fundo do meu coração que vocês façam esses exercícios para vocês se conectarem com quem vocês são. Porque isso é algo que ninguém vai tirar da gente, né? A nossa essência, quem a gente é, a nossa personalidade. Se você fala mais, se você fala menos, se você fala palavrão, se você não fala, se você é agitada, se você não é. Então, pequenas coisas que você não dá valor, porque pra você é comum, entende? Pra você é normal ser você. O meu terapeuta que fala isso. É normal ser eu. Então eu acho que todo mundo sabe fazer isso, todo mundo acha que é normal, mas não é, entende? Cada um que tá aqui nessa live tem a sua peculiaridade, tem a sua personalidade, tem o seu jeito único de ser e fazer as coisas, sabe? Então é tão importante, gente, a gente olhar pra isso. Eu vejo mulheres incríveis, incríveis. Por exemplo, a Risete tem um trabalho incrível, maravilhoso, de empoderar mulheres, né? E ela olhar para a história dela e tudo que fez ela chegar até aqui, o porquê que você tá fazendo isso, por que você quer empoderar as mulheres, né? A Débora também, ó, começar a fazer algo da gente mesmo, pois na comparação queremos ser iguais aos outros e somos únicos. Exatamente. Isso, exatamente, gente. Porque assim, ó, todas nós que estamos aqui, a gente precisa
Isso é uma coisa que é legal falar antes de terminar a live. Quando eu comecei a fazer coisas aqui no Instagram, né, que foi no ano passado, eu não sabia no que ia dar. Eu não sabia no que ia dar. Eu tava muito de saco cheio do meu trabalho, no meio da pandemia. E eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo, sabe? Eu preciso fazer algo, porque senão eu vou surtar. E aí eu comecei a estudar um curso que foi muito interessante pra mim na época, que foi o curso do Murilo Gun. Eu sempre falo isso desse curso. Aliás, eu precisava ganhar royalties, porque eu já indiquei esse curso pra tanta gente. E que é o Reaprendizagem Criativa. E ele fala de tudo isso um pouco, né? Da comparação, da gente olhar pra dentro e tal, e tal, e tal. E aí, eu comecei a botar pra fora coisas que eu já sabia. E foi muito interessante esse movimento, sabe? Olhar pra minha vida e saber o tanto de coisa que eu já sabia. Mas na síndrome da impostora, né, na comparação, olhando pra fora, a gente acha que a gente não sabe. A gente acha que a gente ainda precisa de mais um curso, que a gente ainda precisa de mais uma ferramenta, que a gente ainda precisa de mais um aval de alguém. Mas é interessante a gente olhar para tanto de coisa que a gente já sabe. Um exercício que eu sempre faço quando eu começo a ficar muito travada é olhar, vem cá, mas sobre esse assunto aqui que você quer falar, quantos cursos e livros e coisas você já fez? Porque às vezes a gente esquece, gente. A gente esquece às vezes o que a gente comeu ontem. Então, assim, é importante a gente estar sempre alinhado com a gente, tá? Então, ao invés de a gente perder tanto tempo olhando pra fora, faz uma lista aí dos cursos que você já fez, de tanta coisa que você já fez, já aprendeu, de curso, de live que você já assistiu, de exercício. Você não sei se vocês fazem, mas eu indico isso para todas as minhas mentoradas e as minhas clientes. Façam a escrita livre. Eu tenho mais de não sei quantos cadernos aqui com textos que eu já escrevi, né, desabafos. Isso é ouro pra você ir se conhecendo, pra você ir vendo quanto de coisa você tem dentro de você que você pode botar pra fora. Gente, a gente é um ser social, a gente precisa das outras pessoas pra viver. Por mais que a gente fale que não, mas a gente precisa. Então, assim, já parou pra pensar que a sua história pode inspirar outras pessoas, como a história de outras pessoas inspiram a sua vida? Então, assim, já pensou que uma coisa que você fala pra alguém pode ajudar essa pessoa a destravar uma coisa, assim, que você não tem nem ideia? Então, assim, bora olhar pra dentro e bora transbordar essas coisas que estão dentro da gente, tá? Porque só assim que a gente vai conseguir ser mais a gente, ser mais feliz e ainda de quebra a gente vai ajudar os outros, tá bom? Ó, vamos tirar um print agora, eu vou tirar os comentários. E aí vocês coloquem lá, me marquem qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram nessa live, tá? Vocês me marquem lá com o maior insight que vocês tiveram, beleza? E é isso, meu povo, ó. Deixa eu só falar algumas coisas rapidinho, antes de acabar. A reflexão de ontem, né, que o dia de ontem me trouxe, me fez várias coisas. E assim, eu quero contar aqui pra vocês 2 decisões, na verdade 3 que eu tomei. A primeira eu vou começar a postar no blog. Eu já tenho um blog que eu postava uma vez ou outra, mas eu vou começar a postar real lá nele. Então, assim, não vou deixar todos os meus posts aqui, porque como a gente viu ontem, né, a gente pode perder tudo, enfim. Então, vou começar a postar lá. Então, se vocês não sabem no meu blog, se inscrevem lá no canal, no link da bio. Tem o link lá e você pode se inscrever, porque aí toda vez que eu tiver escrito um texto, você recebe um e-mail, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa eu vou começar a postar vídeos também no meu canal no YouTube, tá? Eu já tenho alguns vídeos lá, mas muitos são vídeos daqui que eu botei pra lá, pra outras pessoas terem acesso. Mas eu vou começar a postar vídeos diretamente lá. Então, vocês também, se vocês não estão inscritas lá no canal, entra lá, porque agora lá vai ter conteúdos muito ricos. Eu não vou deixar tudo aqui, tá bom? E outra coisa que eu tô pensando em fazer também, aí eu quero a ajuda de vocês, depois eu vou até abrir uma enquete, é uma newsletter, que é aqueles textos por e-mail, que eu sempre acho interessante, são textos mais profundos, né? Uma vez por semana, algo assim. Ou um canal no Telegram. Aí eu não sei, eu vou fazer uma votação pra ver o que vocês acham mais legal, o que vocês curtem mais, né? Qual tipo de conteúdo vocês curtem mais. E aí eu quero que vocês me digam, tá bom? Mas é só pra vocês saberem que existem outras formas da gente se falar
E, por exemplo, ontem não tinha nada pra fazer, né? Se vocês soubessem disso, vocês podiam assistir os vídeos que já estão salvos lá no YouTube e ler os textos do blog, tá bem? Adorei passar a manhã com vocês, obrigada a todo mundo que participou e eu espero que vocês façam esses exercícios e saiam dessa fudência de uma vez por todas, beleza? Um beijo, boa semana. Tchau. Tchau, tchau, beijão.